isso mesmo. Deixar essa ladainha aí para amanhã ou para depois. Para depois. Então vamos, livro Médiuns. O título de hoje é Universalidade dos Médiuns. Eita, varia. E aqui uma mensagem lá em Marcos, capítulo 3, versículo 34. E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Então vamos aqui à dissertação do Peraí, Carlos, antes de você falar, essa máxima aí não é aquela que pergunta ele que era a mãe dele, que a mãe dele estava do lado de fora. A mãe e os sobre irmãos, aquilo, né? a mãe e os irmãos estavam do lado de fora, Aguardando ele. aguardando não, chegaram lá e eles não entraram e pediram para chamar Foram Jesus. procurar por ele. Aí aí vai o rapaz que estava lá fora, entrou e falou: sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Aí ele fala essa célere passagem aqui: eis correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Então vamos agora à dissertação aqui primeiramente. O médium evangelizado não pode se confinar a restrito campo de determinados preceitos. Toda a sua ação deve estar ligada à universalidade das coisas, onde o entendimento alcance o amor, que vibra desde a interestrutura da matéria até a culminância dos astros, vindo de Deus. O Cristo deixa-nos entender no versículo acima o cosmopolitanismo de sua personalidade, principalmente quando se trata das coisas do Senhor. As ligações com os amigos, com famílias, com o trabalho, têm profundo interesse no que tange a nossa vida. No entanto, ao tratarmos dos assuntos da lei e dos compromissos assumidos com a nossa consciência, esse fato coloca, de certo modo, limite nos compromissos dos homens na terra. E sem romper os primeiros, aciona seus direitos individuais. Mesmo contrariando alguns, partem para o convênios mais velhos. Depois de satisfazerem a lei, tornaram a dedicar-se aos lazeres cotidianos com bastante prazer. Quando pensamos ou fazemos alguma coisa, quando falamos ou escrevemos e abençoamos, lembremos-nos da fraternidade universal que elimina completamente o egoísmo, desnorteia a usura, tira a força do orgulho e nos faz esquecer a vaidade. Enquanto a nossa mente estiver presa somente ao nosso interesse, estamos mortos, porque não conseguimos viver por nós mesmos. Isso aí é um recado para todo mundo, tá? Em tudo dependemos de todos. E na totalidade de Deus. Não existe coisa mais sublimada na vida do que o amor. Ele parte do Todo-Poderoso com todo o seu energismo universal, configurando todas as necessidades da criação divina. E por ser amor, divide-se ao infinito para ajudar do nada ao tudo. Quem não se interessa pela lei do amor, quem quiser ignorar essa verdade, quem quiser endurecer o entendimento com medo de dar de si mesmo para os seus semelhantes, cai no abismo que ambienta a ignorância. E somente o tempo, pelo impulso evolutivo, despertar-lhe-á a inteligência e o coração, com promessas seguras de que ele ficará livre da dor, pensando, analisando e praticando o amor pelos canais da caridade. Quando falamos aos médiuns, parece que estamos agindo demasiado esforço da parte deles. Eis porque reforçamos mais uma
das muitas afirmações. Não existe imposição no que falamos e escrevemos, talvez nem mesmo conselhos. O nosso maior empenho é que vos tornes medianeiros afinados, instrumentos cujos acordes espirituais tenham ressonância nas criaturas preparadas. Se assim podemos dizer, o nosso trabalho poderá ser um convite e muito nos alegra se começarmos. Se ainda não tiverdes em Cristo ou despertando para Ele, a mensagem de Jesus por intermédio da doutrina espírita não tem outra missão senão despertar a alma, dando um toque de reforma em todas as criaturas, pelos meios de que dispõe, que são incontáveis. Se quereis as bênçãos de uma consciência tranquila, não tardeis em cooperar no trabalho honesto, na alegria benfazeja, na humildade construtiva, no benefício comum, na caridade sem barreiras e no amor de todos. A universalidade dos médiuns é um caso de interesse divino, que depende muito deles, estimulando os princípios do entendimento. Milhares de mãos do mundo invisível irão se aproximar de suas sensibilidades. E quanto mais esforço no bem, mais multiplicarão amigos e poderes, de forma a amar com grande intensidade. Médiuns, ao vos assentardes à mesa para o trabalho mediúnico, repassai os olhos pelo salão e dizei, baixinho, somente para vós mesmos: eis minha mãe, eis meus irmãos. E assim seja. Coisa linda, né? Então vamos pedir o Elei para fazer a prece inicial. Pode ser? É com muita alegria que nós vamos colocar em prática a nossa vibração, vamos exercitar a nossa mente, vamos buscar no universo, vamos buscar na parte cósmica, celestial, tudo o que nós precisamos, sem a ilusão do materialismo, e notar como a lição ali agora, todos nós estamos rotulados a trabalhar em equipe para que nós consigamos, através desse exercício, o produto do amor, o produto da fraternidade. É o amor a maior carta, a maior cartada. É o amor que compete a todas as lições. Vemos agora, nessa boa vibração, através dessa leitura, os medianeiros que precisam cada um executar um pouco da tarefa para o conjunto, para o grupo, na totalidade. Então, mãos à obra, porque temos essa necessidade e, acima de tudo, temos o apoio. Os irmãos já preparados, todos esses trabalhando na seara divina, estão com o objetivo de nos intuir, nos trazer, porque, pelo que nós já aceitamos e conhecemos da doutrina, os mais fortes ajudam os mais fracos. Assim é na nossa espiritualidade, como foi dito nesse desenrolar, nessas pautas que foi dita ainda agora, sobre os médios. Todos nós somos medianeiros, todos nós merecemos, todos nós doamos, todos nós recebemos. E assim, falando em receber, recebemos a visita dos irmãos que vêm até aqui nos colaborar conosco, nos dar essa sensação, essa energia fortificada, para que possa, então, todos nós que estamos aqui presentes, mentalmente, vamos vibrar nessa corrente para a condição de fluidificar as nossas almas.
E assim também recebemos o trabalho, as energias do astral superior, limpando tudo ao redor da nossa casa, e em grupo, pacificando a todos que aqui estão, lembrando que aqueles que às vezes estão em casa, muitos às vezes até vontade têm de vir aqui, mas ainda está ainda com aquela apatia do domínio, da vontade fraca. Então nós que estamos na espiritualidade, que contamos com esse apoio divino, nós temos que fazer uso pelo amor, pela vontade forte. Não há barreira, não há chuva, não há sol, nada que venha nos atrapalhar. Agora, claro que nós estamos em exercício de mentalização, de melhoramento da vida. Então, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, mas a nossa consciência, divina consciência, tem que estar no esplendor. Sendo assim, nós agradecemos a visita dos irmãos, o apoio que vai nos dar durante todo esse período que aqui tivemos, e, acima de tudo, a colaboração para o segundo tempo, que é o tempo da mediunidade, é o tempo de exercitar, é o tempo de comunicações. E assim, para que a coisa flua de uma maneira que vai transparecer para todo mundo essa limpeza psíquica, nós abraçamos fraternamente os convidados que aqui estão, e os convidados e os convidados. E assim, nós, com essa vontade, com esse exercício de limpeza psíquica, nós damos por iniciado, apesar de que já houve a leitura, que foi o mel que veio do céu. Então agradecemos, eu passo a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, vamos dar continuidade aqui no livro Filosofia da Mediunidade. Cheguei aqui para a leitura de hoje. Então, o livro dos médios 14. Então, estamos na segunda parte do capítulo 9, Lugares Assombrados, a pergunta 132, e o subitem 14, que é a última pergunta, o último subitem dessa pergunta, né? O que se pode crer relativamente à eficácia do exorcismo para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados? Então, é um desdobramento da 13ª, né? Há um meio de expulsá-los, é a 13ª. E a 4ª, o que se pode crer relativamente à eficácia do exorcismo para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados? Resposta: tendes visto frequentemente esse meio ser bem sucedido? Ao contrário, não tendes visto o barulho desdobrar depois das cerimônias do exorcismo? É que eles se divertem por serem tomados pelo diabo. Dá licença, cara. Quando você fala de expulsão de espírito, afastamento de espírito, tem uma combinação com o exorcismo, né? Mas dentro da espiritualidade, não praticamos na realidade exorcismo. Nós praticamos a orientação dos espíritos enfermos para que eles adquiram a sua capacidade, eles possam, vamos dizer assim, se situar e notar o momento que está atravessando, para que possa então retornar às forças e recuperar o tempo perdido. Ou não? A gente está lendo aqui o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é um divisor de água da humanidade, do lado material, o lado físico daqui e o lado sobrenatural. Antes tudo era macumba, tudo era bruxaria, feitiçaria. Depois do livro dos médiuns, você começa a ter, sabe, uma visão mais
sedimentada de cada nuance, de cada situação. O que é uma igreja evangélica? O que é uma igreja católica? O que é a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda? Você entende um pouco da necessidade de cada consciência se agrupar naquele coletivo, daquele meio, daquele grupo, daquela religião. Então, o que é o exorcismo? É um ritual de um coletivo no qual acha que depois que morreu, acabou. Morreu, tu está lá esperando Jesus voltar e chamar todo mundo a levantar do céu, e do céu do chão, e aí vai começar de novo a vida. Pode falar. Exorcismo, para ele, então estava falando que é a vida por católico, por evangélico. Jesus ainda vai vir, e aí vai mandar todo mundo levantar, vai ter o juízo final, e aí vai ter a separação. Mas só que o livro dos médiuns vem colocar que a vida não acaba com a morte física. A vida continua. E você vai para a casa do Pai, a morada celestial. A casa do Pai tem muitas moradas. Você vai de acordo com onde está preso o teu coração, onde está o teu tesouro. Se você é apegado à comida, você vai estar preso a uma padaria, a um restaurante, ao lugar onde todo mundo come. E se você está preso a sexo, você vai a um prostíbulo, a um local onde está todo mundo ali pensando em sexo. Se você tem amor no coração, fraternidade, você vai para ambientes onde está essa coletividade com esse mesmo pensamento. Então, o exorcismo nada mais era do que uma forma de expulsar daqui algo que a minha crença diz que não existe, que é o diabo, porque no mundo espiritual só tem Deus, o Cristo, a turma dele, esperando o momento de vir aqui para a gente sair. Aí é uma forma alegórica, que eu não sei de onde eles fizeram a miscelânea de material com espiritual, no qual ele vai vir e você vai da carne já desfeita, refazer e voltar. E aí, quer dizer, isso aí é uma doutrina deles, na qual o que eles não explicam, eles expulsam, por ignorância. Então, é verdade. É só isso. Olha só, reforçando só o que o Carlos está falando, que o exorcismo para as religiões que não são que não é, melhor dizendo, a religião espírita cristã, porque o espiritismo, ele vem nos trazer a revelação do incrível, do que está, vamos dizer assim, guardado, aquela coisa que todo mundo quer saber e não sabe. Mas aqueles que se julgam autoritários, isso é muito importante, se julgam autoritários dentro da religião do qual eles estão na orientação maior. E diz para o padre, por exemplo, isso é muito mestre disso, alguns pastores também, vamos tirar isso do ambiente, esse animal, esse diabo do ambiente, mas acontece que o elemento não está sabendo que o diabo é apenas uma figuração, mas não é uma coisa real da nossa mente, é uma fantasia. O diabo é uma fantasia, porque é como, se quiser uma comparação, é como se tivesse alguém fantasiado de morcego. Então ali do lado de fora está um morcego, mas na realidade ali dentro está um ser humano. O que quer dizer com isso? A fantasia, como se opera, como acontece, vai se ver a formação daquele indivíduo deformado do qual se sente o diabo. Mas aquilo ali, na realidade, é um espírito tão divino quanto o nosso que está aqui. Aí a pessoa pode pular, não, mas não, isso aí para mim, todos nós vemos do mesmo polo divino, polo cristão. Acontece que nós desvirtuamos
Porque cada vez que vamos nos afastando da lei divina, é lei, não é vontade. À medida que nós vamos afastando, as trevas vão aumentando. E vai chegar um ponto tal que se encontra tão perdido. E aí vai para esses tabernáculos, para esses lugares, e esses indivíduos que se acham autoritários na lei religiosa. Então, bate o pé, faz aquela coisa, tira, mas na Graças a realidade... Deus, ele que João para lá e encontra essa porta aberta. Se nós não tivesse um local desse para ele ir, ali é o começo, ali é o princípio. Bom, pelo menos, né? Em algum momento eles vão despertar. O diabo somos nós. Quando a gente não olha para o nosso interior, por isso que tem que bater na mesma tecla. Vamos olhar. Só que é trabalhoso, né? Aí a gente prefere usar o diabo, usar o outro. Essa sai. Então foi muito bom sair esse bate-papo. Os espíritos que não vêm com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo se tornando visíveis, mas não fazem jamais barulhos incômodos. Geralmente, são espíritos sofredores que podeis avaliar orando por eles. Podeis aliviar orando por eles. E outras vezes são espíritos benevolentes que querem provar estarem perto de vós. Ou, enfim, espíritos levianos que brincam, como aqueles que perturbam o repouso com o alvoroço. São quase sempre espíritos que se divertem. O melhor a fazer é rir-se deles, se pensarão, vendo que não conseguem nem amedrontar, nem impacientar. Manifestar. Então ele pede para ler lá no capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. E ele continua. Resulta das explicações anteriores que há espíritos que se apegam a certas localidades e aí permanecem de preferência, mas que não têm para isso necessidade de manifestar sua presença por efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito, mesmo mal, sem que seja aí jamais produzida qualquer manifestação. Caso tu pode dar uma palavra, Eu volto em mim. Então fazer uma colocação do que me aconteceu até essa noite. Estou deitado, virado para um lado da cama, contrário à parede. Aí eu despertei assim, não sei como, e estou vendo um rato subir na parede. Aí eu sentei na cama, que tu leva aquele susto, né? Com um rato subindo, de repente passou. E cadê o rato? Quando eu olhei de novo, que vi, cadê o rato? Tinha amarrado, mas nitidamente, entendeu? E pô, o negócio foi meio bravo, eu sentei na cama, né, cara, com um rato aqui do meu lado, olha, é uma situação dessa. O cara vem para brincar, né? Ou para, sei lá. E ele coloca aqui uma coisa interessante. Resulta da explicação, por sua presença por efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser morada forçada, quer dizer, subjugada está ali, ou predileção, prazer dele, gostar de estar ali. Mesmo mal, sem que seja aí jamais produzir qualquer manifestação. Então, o Henrique de Badalho fazer uma alusão disso aqui. Então, nós somos a crença que temos. O que importa não é como é que finalizou as coisas, o que importa é o que acredito, o que eu peguei daquilo ali como base para a minha doutrina, para minha crença. Então, às vezes, todo o ambiente espiritual, ainda nesse meio plástico aqui, nesse mundo etéreo, a gente vai em cima das nossas crenças. Você vai ser preso, você vai estar ali por prazer, por vontade própria, e aquilo tudo, medo, culpa, qualquer coisa, aquilo tudo é uma criação sua, de uma necessidade sua, em cima das suas crenças. Então, suas crenças
é que são ou limitantes ou expansivas. A gente tem que ter muito cuidado. O estudo de ontem, da semana passada. Aonde está o teu tesouro, está teu coração. Aonde está a tua crença, ali vai formatar o teu mundo. Não foi o espírito que foi chamado a estar ali, como eu fiz algo que atraía ele para ir. Aquela situação toda é formada, é plasmada pela minha necessidade, em cima dos meus achismos, das minhas crenças. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar em conversa afiada. A filosofia é muito legal para isso, para a gente ir descortinando os mundos plásticos que a gente cria. Por que eu estou pensando isso? Por que eu acho isso? Da onde eu comecei o pensamento de que isso aqui é verdade? Porque a verdade é que nós somos uma centelha divina, mas nós somos energia do Criador. E que o Criador também habita em mim. E eu crio o meu mundo para o Criador gozar da minha criação no meu mundo. Ele está vivendo junto comigo o mundo que eu estou criando. Ele tá interagindo também nesse mundo. Só que ele não se manifesta no mundo físico, a não ser através de mim. Só que eu tenho que ter essa expertise de estar antenado com o Criador. E ali manifestar coisas confortáveis a mim. Entendendo, se aquele momento está me trazendo dor, sofrimento, desconforto, é porque eu estou materializando o mal. Ou eu estou visualizando o mal. Às vezes o lado preguiçoso, o lado pessimista, o lado negativo me faz ver um mundo cansativo, um mundo de escassez, um mundo onde eu não me dou bem nunca. Mas você, em cima das leis, se prende a essa situação. Eu não nasci para estar ali, para ter aquilo, para fazer aquele outro, porque eu me limito. E sabe quais são as minhas possibilidades? Infinitas possibilidades. Só que eu mesmo vou me blindando, me fechando com as minhas crenças de que eu não posso. E aí eu limito meu poder de criação, porque eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu tenho o poder de criar nesse mundo físico, mas eu me limito porque eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho, mas eu não crio assim. Eu posso ter, a saída é andar por ali, é seguir aquele caminho, é chegar lá, é fazer, já criar um roteiro e ter um sonho, para aquele sonho ir iluminando esse roteiro. E em pouco tempo eu falo, eu olhei para trás, ontem eu estava aqui, numa brava danada, hoje eu estou numa situação bem melhor. Ontem eu conversando com a minha filha, e minha filha passando os problemas, pai, agora eu tive reuniões, até que eu sou uma grande executiva, mas tu está no mundo de uma grande executiva. É só você saber, é se colocar, eu sou uma grande executiva. Daqui a pouco a tua empresa vai ser do tamanho da tua responsabilidade. Então, quer dizer, você que cria, mas ficar no vitimismo, na sofrência, você só limita o teu poder de criação. Pode falar. Você não pode voltar no mesmo lugar em que você se machucou. Que às vezes você sai daquele lugar, se cura e fica tudo bem, mas às vezes você volta para o mesmo lugar, você não pode voltar. E às vezes a gente volta para o mesmo lugar sem querer voltar. E a gente tem que entender, eu tenho meu poder criativo. Deus habita em mim e eu sou um criador da minha vida. Como é que eu faço para sair, para não ficar toda hora indo para o mesmo lugar? O que eu tenho que fazer é mudar minhas crenças. Só que são crenças, são mensagens, sabe, fixadas
no teu celular, no teu corpo biológico e mental. E aquilo ali você vai ter que trabalhar em cima de massificação de mensagens. Eu trabalho particularmente uma mensagem ditada por uma entidade que ele fala que aquilo ali é um código de desconstrução para reconstruir. Eu aceito, eu amo e eu agradeço. Primeiro você faz a prece do que você está te sufocando, está te perturbando, está te deixando de forma desconfortável. Pai, eu já não aguento essa vida. Toda hora é uma forma cíclica. Eu melhoro um pouquinho, mas daqui a pouco volto para ali. Melhoro um pouquinho, volto para ali. Melhoro um pouquinho. Eu quero sair desse labirinto de sofrimento, de dor, disso e daquilo. E a divindade que habita em mim possa dissolver essas memórias celulares que estão encruadas no meu ser. Que essas memórias de desconforto, de medo, de culpa, de dúvida, de sofrência, de vitimização, possa sumir e eu possa construir uma memória, sabe, do que foi bom, do que foi agradável, do que foi legal. Deixa claro que celular não é esse aqui não, né? Memória celular do nosso biológico, está ali, ó, porque a nossa célula também é um microcosmo, também é um serzinho que está se manifestando e vai também se formar. Então a gente aqui a gente é um ser, mas também está criando possibilidades para vários seres dentro do nosso organismo. Então é uma coisa tão louca que a gente fica nesse mundinho pequeno do egoísmo, e nós também somos deuses para outros seres menores. Qual é a diferença entre eu e o Cristo? É eu e o meu cachorrinho. Meu cachorrinho me vê como o supra-sumo da inteligência. Pô, aquele lá, aquele ser ali, na hora que eu estou com fome, ele me dá comida. Na hora que eu estou com sede, ele me dá água. Na hora que eu quero um carinho, ele está lá brincando comigo, ele está lá interagindo. Ele me vê como uma divindade. A mesma coisa é o Cristo, é os seres angelicais. Então a gente tem que entender que eu só quero olhar daqui para cima. Eu estou aqui, quero, ele tem muito, ele tem aquilo, mas eu não vejo quem está embaixo. Pô, não tem nada. Precisa de todo mundo. E eu sou um suporte para ajudar esses que estão embaixo. Então é dando que se recebe. Então a gente tem que entender esse cosmopolitismo aqui que fala que o Cristo já vê todo mundo como uma família, a gente também vê como uma família. Na hora que vem a sofrência, porque eu estou olhando muito para cima, eu vejo um pouco para baixo, que ele está pior do que eu, e possa assessorar, possa dar o suporte, possa ser um aporte para esses irmãos. Tema da página inicial, né? Então que a gente possa trabalhar o nosso poder criativo, mas não se fechando em crenças limitantes, né? Então, rapidamente, porque ele nos dá o poder, cria as regras, as leis, e nos dá o livre-arbítrio para utilizar com sabedoria esse poder que foi deu. Então vamos finalizar, senão resulta das explicações anteriores que há espíritos que se apegam a certas localidades. Não, é o finalzinho. Os espíritos que se apegam às localidades ou às coisas materiais jamais são espíritos superiores, mas são espíritos superiores. Jamais são superiores. Mas sem serem superiores, podem não ser maus, nem terem nenhuma intenção má. Algumas vezes são mesmo comensais, mais úteis do que nocivos, porque se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Então, eu marco a página, porque eu não sei onde eu vou. Escuta, está sobrando aí pelo menos uns 2 minutos, 3? Está faltando aí. Então, já acabou a tua porta. Esse conhecimento que nós estamos adquirindo agora, ele é muito vasto. Então, vamos aqui, capítulo 46, exorcismo. Continua na mesma vibe aqui.
Exorcismo é uma fórmula milenar usada por várias religiões, compreendendo que, por certas orações decoradas, água benta, vestes apropriadas, os espíritos tidos como demônios se afastam da vítima. Isso, entretanto, nenhuma influência tem sobre aqueles que desejam brincar com as pessoas visadas. Às vezes, ainda pode se voltar contra ele que pratica o exorcismo. Isso aqui é o seguinte: está numa dimensão superior, não quer dizer que ele é bom ou mal. Quer dizer que ele é expansivo, ele é inteligente. E quando uma pessoa é expansiva, mas não está na dualidade do bem e do mal, ele pega a inteligência e trabalha da forma dele, ele está vendo, aquele cara acha que ele é bonzinho, vaidoso, fica ali manipulando as criancinhas, fica isso, aquilo, ainda mais na Idade Média. E acha ainda que é um servo de Deus, aquele idiota. E aí o cara está do outro lado, na parte espiritual, brinca. Vai dando mais poder para ele se enforcar. Só para quando ele chegar na parte espiritual, falar, ó, agora tu está na minha mão, tu tem que fazer o que eu quero. Pronto. Cara, ele não é do bem, mas ele é inteligente. Ele tem uma visão de quarta, de quinta, de sexta dimensão, mas ele não vê pela dualidade do bem e do mal. Ele não é separatista, ele vê do interesse próprio. E pronto. Então, fui por dentro do que eu ia perguntar, do que eu ia relatar. Nós temos no livro de Gênesis um elemento, não dois, que eram padres, eram sacerdotes, e eles eram exorcistas. Então eles resolveram acabar com uma casa mal assombrada, que tinha um elemento um espírito, né? Um espírito perdido, que ele fazia... Luiz, seja sucinto aí, que vai terminar até a... Não, dá tempo. Ele fazia bravuras. Então as pessoas temiam. Aí chamaram esse elemento para poder exorcizar, expulsar o espírito. Só que quando lá chegou, o espírito olhou e falou assim, eu estou te reconhecendo. Você está trazendo a força de Jesus. Tudo bem. Jesus eu respeito, conheço, é um elemento puro. Mas você, o que é? Você é um elemento assim, assado, aí botou ele para fora, rasgou as vestes dele todinha e ele não exorcizou, não expulsou ninguém. Então eu quero dizer o seguinte, se o indivíduo não tiver moral, ele não tiver a lapidação, o conhecimento, esses espíritos não respeitam. Falou-se isso na semana passada, Eli. A semana passada colocou a melhor forma de expulsão do espírito é ensinando, não é expulsando ele. Então quer dizer, esse negócio de expulsar, tu está na dualidade do certo, do errado, do bem e do mal. Você não está na unidade, você está no separativismo. Então, como sabe bem, os espíritos maus, brincalhões, violentos, buscam sempre os seus iguais, porque com eles se sentem bem. Desde quando o encarnado mude de vida, sai da influência de tais espíritos que se afastam por não encontrarem mais afinidade. Há muitas pessoas que perguntam por que criaturas boas e mesmo caridosas sofrem tal assédio. Primeiro, temos a dizer que não existe perfeição na Terra. Quase todos os que estão nela têm ainda raízes profundas nas trevas. São almas que buscam da educação, estando sujeitas às investidas das trevas. Outras, há que estão sofrendo provas ou processos de despertamento de qualidades espirituais que ainda dormem. São variados os meios usados pelo Criador para a iluminação dos homens e mesmo dos espíritos encarnados. Aí eu volto a fazer minha reflexão assim, aqui comigo sobre o que me aconteceu. Entendeu? O que está acontecendo comigo para ter essa associação com um espírito que aparece como um rato e se apresenta dessa forma. Isso é uma ilusão minha também, né? Vou colocar na conta do espiritual. Mas desse trecho aí, eu isso.
Eu tenho que pegar isso aí e entender que eu estou com esse problema e que eu preciso buscar uma solução para ele. Ele está comigo. Não foi o cara que foi ali, fui eu que atraí ele para ali. Por quê? Porque nós somos semelhantes. Entendeu? Então isso tudo é para trocar, para trabalhar um conceito de dualidade que você tem, sabe? De polarização. Então, esse tipo é que você tem que entender. E que isso aí é uma memória celular, isso aí é uma forma que a tua consciência ou a tua necessidade de despertamento criou para você trabalhar essa dualidade. E aí a gente voltar ali à massificação de desfazer pensamentos ou memórias celulares que te desconforta, que te desagrega. Então, fazer um trabalho de desconstrução celular para você iniciar com o que está se alimentando hoje, o agora, e não começar a ruminar do que tu comeu do passado. Em se falando em exorcismo, nós podemos compará-lo com um professor que voltasse o aluno para casa porque ele não sabe ler. Mandar ir embora o espírito que está fazendo mal a alguém não é posição cristã, é ignorância. É a ignorância exigir das crianças a sabedoria e a conduta de um adulto. Agir assim é demonstrar que está em posição pior do que ela. A necessidade de educar e instruir, que sempre refletimos nos nossos escritos, é norma que precisamos adotar para crescimento da humanidade. Já pensaste se aqueles que estão na nossa direita se recusassem a nos ensinar? A nossa dianteira se recusasse a nos ensinar? A vida é um palco de luz, onde todos trocam experiências para a iluminação da mesma vida. O exorcismo que devemos compreender é o de mandar embora nossas paixões, mas não só com palavras, porém em um esforço por vezes gigantesco, colocando no lugar de hábitos e vícios virtudes que nos engrandecem a existência. Então, trocar esses hábitos e vícios é desfazer essas memórias celulares e colocar virtudes que nos engrandecem a existência. Cabe a cada um esse trabalho que é individual. O ceareiro é responsável pelo que planta na vinha de sua consciência e na dos outros. Se queres a campanha dos espíritos, se queres a companhia dos espíritos elevados, eleva a tua vida, porque em toda a criação os iguais se atraem. Essa é a lei desde os primeiros ensaios da vida, até a vida consciente individualizada. Contudo, o exorcismo pode ser útil para certas pessoas, convidando-as para situações melhores no futuro. O começo é cheio de dificuldades e enganos, de dor e contraste, para chegarmos à luz da verdade. Aí lá em 2ª carta a Coríntios 5,17 está assim: e assim, se alguém está com Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Volta primeiramente. Paulo, com zelo apostólico, deixou ensinamentos para o futuro, que agora aproveitamos, nos dando maior segurança doutrinária. De fato, se alguém está com Cristo, passa a ser nova criatura, libertando-se das incômodas companhias espirituais que se encontram afastadas dele. E acrescentamos: as coisas antigas já passaram, as cerimônias, os gestos passados desapareceram, tornando-se ou fundindo-se somente no exemplo das leis de Deus. É muito interessante essa colocação do Miramês, porque a gente tem uma mania de criticar o exorcismo, agora sim, depois do advento do espiritismo, mas antes, qual era o recurso que você tinha? Era esse aí. Então ele foi necessário na época certa. A partir do advento da doutrina espírita, chegou outros meios de você conseguir sanar. E outra coisa, né? O livro dos Espíritos foi escrito em 1953, né? 1853, mais ou menos. E de lá para cá, muita coisa foi desdobrada.
Então, o Eli levantou aqui situações do livro dos médios, céu e inferno, e já estão ultrapassadas. Pelo menos com a nossa cultura aqui que a gente lê, que a gente debate, que a gente interage, já estão até ultrapassadas. Esse comentário que você faz, a tua palavra e o que a gente leu ali, é o que a psicanálise prega. Nada mais do que isso. Lógico. Não tem nada de religioso, de místico. Não, é consciencial, mano. É você com você. Só que a gente ainda precisa da muleta. E o que é uma muleta? A muleta geralmente é um vício. E um vício é coisa ruim? Não. Um vício não é uma coisa ruim. A coisa ruim é o viciado. O viciado, ele está desequilibrado. O vício é para equilibrar ele. Ele só se equilibra com a cocaína, com o cigarro, com o álcool, com o sexo, com a comida. Então é o teu tesouro. O teu tesouro é o teu vício. Então tu tem que ver ali. Pô, eu tenho que criar riqueza mais construtiva. Que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. Então eu tenho que entender qual é a riqueza verdadeira para eu não criar como muleta algo falseado que depois eu vou cair. Então a gente tem que ver que o vício, o que é um gerente de boca de fumo? É um comerciante. É um comerciante que vende algo. A gente é que conota que ele é marginal, que ele é isso, que ele é violento, ele pode até ser disso tudo, mas até eu não saber de nada é um preconceito meu, porque de antemão ele é um comerciante que está vendendo algo que alguém quer. Se há 300 bocas de fumo dentro do rolo, é porque tem 300 milhões de pessoas precisando daquele produto sendo vendido ali para se organizar, se equilibrar. Então eu tenho que entender que eu tenho que me purificar para não necessitar dessa muleta do vício. Eu tenho que ser equilibrado naturalmente e não contrabalanceando com algo para servir de muleta. E aí a gente vai tirar todo o lado bruxulento, violento, criminoso do vício. E entender que aquele irmão que está lá é um comerciante, nada mais. Só que ele está à margem da sociedade, das leis da sociedade aqui escrita, que para a espiritualidade não vale de nada. O que vale ali é a elevação espiritual. Simplesmente. Agora, ele vende lá o bagulhinho dele, o negocinho dele, mas o que está dentro do coração dele é o que vale. E a gente fica muito nessa coisa de polaridade, Deus e o diabo, o bem e o mal. Não, quem é aquela criatura? É só isso que vale. Então a gente tem que procurar tirar todo esse lado mitológico, místico, fantasioso da personalidade e entender, aquele é meu irmão. E hoje ele trabalha naquele comércio na qual ele foi caindo para aquele meio. Isso aí me dá um certo conforto no que eu trabalho. E eu trabalho com algo alucinógeno, mas que é liberado pela sociedade no qual eu trabalho. Então eu sou... Comparativo, basicamente. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora, eu comercializo algo que pago o INSS, faz isso, faz aquilo outro, mas se tu tirar isso tudo que é a lei dos homens... Já foi, né? Aí quem que ficou? Ficou quem é o Carlos Henrique. Pronto, é isso que vale. Então que a gente possa trabalhar, sabe, no meio. Vai, João Batista batizou Jesus lá nas águas, dizem que veio uma pomba, veio aquilo e tudo. Aí veio um soldado romano que estava ali para ver se os hebreus estavam ali fazendo qualquer bagunça, qualquer perturbação. Vem um romano e fala: João, eu sou um soldado romano, o que eu tenho que fazer para ser purificado? Irmão, você tem que fazer o teu trabalho. Simples e logicamente o teu trabalho. Nada mais do que o teu trabalho. Tudo que é mais do que o teu trabalho, aí é pernicioso. Pô, o que
que coisa linda, mostrou a ele que ele tem que ser profissional no que ele é. E ele cada vez se lapidando nesse profissionalismo de uma forma mais humanista, mas mesmo sendo um mestre para manter um equilíbrio ali de convivência entre as pessoas. Então que a gente possa trabalhar o profissional de uma forma mais amável, mais humana, e sair do preconceito que querem colocar para você ser o destacado, ser o número um, ser o melhor de todos. E aí isso cria a rivalidade. Então vamos elevar agora o nosso pensamento ao Mestre Jesus, se desintoxicando de qualquer tipo de forma pensamento que nos desvie para outro tipo de pensamento, de realidade, e vamos tentar entrar agora em ligação com o nosso modelo de guia. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite, tarde de estudo, que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que aqueles que não estão presentes, eles possam se dar a sensibilidade de fluir o que tem de melhor na natureza, e que a paz possa encontrar morada na consciência desses irmãos também, se assim for possível. E por tudo isso, muito mais, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. E assim seja. Que assim Nossos irmãos, quando chegamos ao término do encontro, essa noite de grandes mensagens, que essas mensagens possam ser fomentadas e cada vez mais expandir as infinitas possibilidades, que a gente possa trabalhar o nosso lado criativo de uma forma sem medo, sem culpa, sem dúvidas, pois não nascemos para sofrer esse lado da renúncia e do sacrifício. É só em prol do ético, do moral, do eu interior, mas o eu exterior pode, dentro de uma ética e de um moral, pode sim ser feliz, estar numa situação confortável, sem culpa de que achando que riqueza, que possibilidades ilimitadas são coisa do mal. Coisa do mal é o egoísmo, não é ter conforto na vida, na velhice, no trabalho. Isso aí é inteligência. E que a gente possa ser inteligente para ter conforto e expandir o conforto para todos aqueles no nosso raio de ação. E assim só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, mais uma vez, graças a Deus, e agradecer ao nosso irmão maior, que a cada dia, a cada reunião nos expande de uma forma bem expansiva, bem volumosa, uma consciência mais dona de si. E só podemos agradecer, rogando a todos muitas graças a Deus. Que assim seja.
Temos comunicação? Tem, seu Pedro, tudo jóia? Todo mundo bem? Jóia? Vamos à comunicação. Foi inspirado na página inicial, na primeira pintura. Pés no caminho, evitando tantos descaminhos. Mãos, cumprimentando mãos, saltando em ancianos alegres. Olhos de berimões, olhos sábios. Voz de palavras esclarecedoras. Voz de palavras gratas. Voz de mensagem que une. Corpo de fazer de um espírito cristão. Corpo de bem servir na causa do bem. Teus órgãos fazem o que teus sentidos querem, ordenados por teu perispírito e sob a ordem e inspiração do teu espírito. Agora. Vem da gente. 17, 8. Que a paz de Deus, que a paz esteja com todos. Hoje o ensinamento foi um alimento suplementar. A nossa alma, possamos absorver e praticar. Peço orações à minha família que sofre pela minha culpa repentina e a mim, que ainda estou tentando entender minha situação. Que o amor de Deus possa mudar nossos corações nos dias ruins e ainda mais nos dias bons. Amém. Antes desse mundo, eu sofria sem nenhum motivo. E hoje percebo o quanto que perdi. Então aproveita, pois temos um Deus que nos dá livre-arbítrio. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda eu caminhei, não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Nós vamos nessa paz interior e sentir essa presença